Então, se você olhar ali até 2014, 2013, a dívida pública federal brasileira era da ordem de 50% do PIB. O último dado que eu botei ali é 51, deixa eu ler aqui, 51,8%, 52% do PIB era a relação dívida-PIB. Aí veio o período lá da Dilma, o período do gasto é vida, o período em que a gente aumentou muito o gasto público. A relação dívida-PIB saiu de 52% para 74%. Tivemos a crise de confiança, similar à crise atual, veio o teto de gastos, e aí eu digo de novo, toda vez que eu falo sobre política fiscal, o teto de gastos foi extremamente bem sucedido, ele não terminou porque ele foi bem sucedido, ele não terminou porque ele foi mal sucedido, ao contrário. O teto de gastos terminou porque ele foi bem sucedido, ele estava dando uma crise de abstinência ao governo federal, porque o governo não podia gastar mais. Você nota que o teto de gastos conseguiu estabilizar a relação dívida-PIB. Aquele cucuruto que aparece ali no gráfico é a pandemia. Então, durante a pandemia, o governo gastou que nem louco, dando auxílio emergencial, Pronamp, etc., para não deixar o país ir para o buraco. Mas você nota que, passada a pandemia, o teto de gastos foi suficiente para trazer a relação dívida-PIB de volta para o mesmo patamar que ela estava antes da pandemia. Digo a vocês, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que conseguiu fazer isso. A maior parte dos países aumentou a relação dívida-PIB e ficou com ela no patamar elevado pós-pandemia. A gente conseguiu. Mas olha lá o que o arcabouço fez. O último trechinho ali do meu gráfico é o arcabouço fiscal. O governo começa em janeiro de 2023 com uma relação dívida-PIB de quase 72% e termina o mês passado com uma relação dívida-PIB de quase 79%. Ou seja, nós aumentamos 7 pontos percentuais do PIB, a relação dívida-PIB, em 2 anos. Se continuar assim, nós vamos fazer 14 em 4 anos. Vocês entendem que isso é insustentável do ponto de vista de quem tem que pagar. Ou o governo vai ter que aumentar a carga tributária brutalmente no futuro para pagar a dívida, ou ele vai ter que dar um calote na dívida, ou ele vai ter que gerar uma inflação altíssima para corroer essa dívida pública e fazer você perder via desvalorização do valor real da dívida. Uma das 3 coisas vai ter que acontecer: aumento da carga, inflação ou calote. A inflação é um tipo de calote, mas é um calote mais suave, vamos dizer assim, é um calote que não parece calote, mas é um calote, né? Então, por que o dólar não sai de 6? Por causa disso, pô. Porque as pessoas olham esse gráfico, e eu botei em vermelho ali, eu tinha botado em letra pequena, mas a Patrícia que leu lá a Patrícia Palermo lá, que é minha revisora e minha professora, né? Foi minha colega de classe durante muito tempo e agora é minha revisora e professora. Ela foi lá e disse: não, bota em letras garrafais ali. Esse é um indicador, né, relevante do ponto de vista do que é a sanidade fiscal, porque esse aqui não é o superávit primário. Vocês entendem que o superávit primário tem uma opção de gasto que o governo não computa ali. O auxílio ao Rio Grande do Sul não entra, o pé de meia não entra. Aquilo ali é meio irreal. Esse é o gráfico, é o indicador que a gente tem que olhar. E a situação fiscal não é boa. Agora, alguém poderia dizer: não, isso aqui eu vou pular. Alguém poderia dizer: não é boa porque a arrecadação está crescendo pouco. Não, olha lá o que está acontecendo com a arrecadação federal de tributos. A arrecadação federal de tributos somou até o mês passado 2,650 bilhões de reais. Olha a pontinha do meu gráfico ali, como é que está empinada. É verdade que em 2023 a arrecadação ficou estável em termos reais, né? É a parte anterior ali que tem um platôzinho. Mas em 2024 a arrecadação bombou, tá certo? Aqui no estado também, eu vou mostrar os números para vocês. Então, o problema não está associado à falta de receita, o problema está associado a gasto em excesso e a dificuldade de cortar. Quarto e penúltimo item é o Rio Grande do Sul. Como eu disse, houve uma recuperação muito rápida, mas aqui a gente tem que separar o que é PIB e o que é estoque de capital. Aqui vocês me perdoem um pouquinho de tecnicalidade. O PIB é um fluxo,
é a quantidade de dinheiro que eu ganho, que eu gero, a quantidade de riqueza que eu gero ao longo de um ano. Então é o total de carros que a GM faz, é o total de consultas que o médico dá, é o total de matrículas escolares, é o quanto que a gente gera de riqueza na economia a cada ano. Mas tem uma outra coisa que é o estoque de capital. Então pensa no meu caso, eu tenho um apartamento, o apartamento é o meu estoque de capital, depois eu tenho o meu fluxo de renda, lá, o meu salário. Tá certo?